Olá, gente, tudo bom? Sou a professora Ana Maria e nessa aula irei mostrar a resolução de equações completas do segundo grau. Gente, existem várias maneiras de determinar as raízes de uma equação do segundo grau. E uma das maneiras mais práticas e mais fáceis, pelo menos eu acho, é através da fórmula de Bhaskara. O Bhaskara foi um matemático indiano que deixou a sua contribuição na matemática, especialmente na resolução de equações do segundo grau. Não sabemos se foi ele o criador desta fórmula, mas aqui no Brasil a fórmula leva o seu nome, a fórmula resolutiva de Bhaskara, que é esta: x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Aparentemente é uma fórmula que pode assustar, mas eu peço calma e paciência, que eu vou ensinar o passo a passo dessa fórmula e quanto mais você usar essa fórmula, mais você vai gostar dela. O x é a incógnita da equação. O b é o coeficiente da equação que está acompanhando o x. Lembre-se que ax² mais bx mais c igual a zero é a forma normal de se escrever uma equação do segundo grau. Portanto, você vai olhar para a equação e vai substituir o coeficiente b aqui na fórmula. Em seguida, temos mais ou menos. Por que esses dois sinais? Porque na maioria das equações do segundo grau, elas apresentam duas raízes. Vamos usar o sinal de mais para encontrar a primeira raiz e o sinal de menos para encontrar a segunda raiz. Logo em seguida, temos a raiz quadrada desse triângulo. Na verdade, essa figura é uma letra do alfabeto grego que leva o nome de delta. Portanto, vamos ler raiz quadrada de delta. E no denominador temos 2 vezes a. O a é o coeficiente da equação que está acompanhando o x². Portanto, gente, esta é a fórmula de Bhaskara. O delta também pode ser chamado de discriminante delta, e ele tem uma fórmula própria. A fórmula do delta é b² menos 4 vezes a vezes c. B, A e C são os coeficientes da equação. Você vai olhar para a equação e vai substituir os 3 coeficientes aqui na fórmula, cada um no seu lugar. O B será sempre elevado ao quadrado, aqui sempre será o sinal de menos e aqui o 4. A fórmula a gente não muda, a gente só obedece, ok? E aí, se você prestar atenção, aqui dentro do radical, eu posso substituir o delta pela sua fórmula. E a fórmula do Bhaskara pode ser escrita desta outra maneira. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada, eu vou substituir o delta por b² menos 4 vezes a vezes c, ok? E o denominador continua sendo 2 vezes a. Portanto, nós temos aqui duas opções para escrever e trabalhar a fórmula de Bhaskara, ou com as duas fórmulas separadas ou em uma só. Eu particularmente prefiro trabalhar com as duas separadas. Eu calculo primeiro o valor do delta e em seguida substituo na fórmula do Bhaskara para encontrar as raízes da equação do segundo grau. O delta, ele indica quantas raízes a equação do segundo grau possui. E aí nós temos 3 casos diferentes. Se o delta for maior que zero, a equação tem 2 raízes reais e diferentes. Observe, se o delta for um número positivo, maior que zero, ao ser substituído aqui dentro do radical, eu vou ter menos b mais a raiz quadrada desse número. Eu vou encontrar um determinado valor. Se eu fizer menos b menos a raiz quadrada desse número, do delta, eu vou encontrar um valor diferente. Por isso que as raízes são diferentes. Tudo bem? E se o delta for igual a zero? Veja, aqui eu substituindo zero, eu vou ter raiz quadrada do zero, que é zero. Menos b mais zero é menos b. E menos b menos zero continua sendo menos b. Por isso que as raízes são iguais, ok? Eu posso até dizer que a equação tem só uma raiz, porque elas são iguais.
Mas levando ao pé da letra, o certo é falar que a equação tem duas raízes reais e iguais, ok? E nosso último caso é se o delta for menor que zero, se o delta for um número negativo. Nesse caso, a equação não tem nenhuma raiz real. Se eu substituir aqui dentro do radical o número negativo, dentro do conjunto dos reais, que é o conjunto que estamos trabalhando, não é possível calcular essa raiz. Essa raiz imaginária só é calculada dentro dos complexos, ok? Então, se o delta for negativo, a equação não tem raiz, beleza? Bom, gente, agora eu vou apagar e vou mostrar 3 exemplos usando a fórmula de Bhaskara para encontrar as raízes de equações do segundo grau. Vou mostrar um exemplo para cada caso aqui do delta. Bom, gente, vamos aqui para o nosso exemplo 1. Temos a equação x² menos 7x mais 6 igual a 0. Para encontrar as raízes dessa equação, vamos seguir aqui os 3 passos. No primeiro passo é identificar os coeficientes da equação. Coeficiente A é o número que está acompanhando o x ao quadrado. Nesse caso, é 1. Ok? O coeficiente B é o número que está acompanhando o x, menos 7. Muito cuidado com esse sinalzinho de menos. E o coeficiente C é o termo independente, que aqui é 6. Pronto, primeiro passo já foi. O segundo passo é descobrir o delta. Para isso, vamos usar a sua fórmula. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Vamos substituir aqui os valores. Quem é o B? Eu já identifiquei que é menos 7, então é só substituir. Menos 7 elevado ao quadrado. Repete o menos, repete o 4 vezes. Quem é o coeficiente A? É 1. E o coeficiente C? É 6. Pronto. Delta é igual a menos 7 ao quadrado, 49, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 6, 24. Delta é igual a 49 menos 24, dá 25. Pronto, encontrei o valor do delta. E lembre o que eu falei anteriormente, quando o delta for maior que zero, a equação possui duas raízes reais e diferentes, ok? Quais são essas raízes? Eu vou descobrir agora, usando a fórmula de Bhaskara, que é o nosso terceiro passo. Aqui está a fórmula de Bhaskara. Vamos substituir os coeficientes. Repete o x, repete sinal de menos, ok? Não pode esquecer que é o coeficiente B, é menos 7. Então, vai ser necessário um parêntese. Mais ou menos a raiz quadrada de quem? Do delta. E quanto que é? 25. O delta é 25. Dividido para 2 vezes o A. Qual o valor do A? 1. Beleza. X é igual, aqui eliminando o parênteses, o 7 fica positivo, mais ou menos a raiz quadrada do 25 é 5. E 2 vezes 1 é 2. Beleza? Eu já sei que esta equação possui duas raízes. A primeira raiz eu vou chamar de x'. E a segunda raiz eu chamo de x duas linhas, ok? Ou eu posso chamar também de x1 e x2, tanto faz. Para encontrar a primeira raiz, eu vou usar o sinalzinho de mais. Então, vou ter 7 mais 5 dividido para 2. 7 mais 5 dá 12, 12 dividido para 2 dá igual a 6. Aqui está a primeira raiz. E a segunda raiz, eu vou usar o sinal de menos. Os números não mudam. 7 menos 5 dividido para 2. 7 menos 5 é 2 e 2 dividido para 2 dá igual a 1. Beleza. Conjunto S de solução é o 6 e 1. Muito bem. Vamos ver agora o exemplo 2.
No segundo exemplo, temos a seguinte equação: 9x² menos 6x mais 1 igual a zero. Qual o primeiro passo? Identificar os seus coeficientes. O coeficiente A é o 9, o B, menos 6 e o C é 1. Beleza. O segundo passo, descobrir o delta, usando a sua fórmula. Delta é igual a B ao quadrado, quem é o B? Menos 6. Coloca ele no parênteses, que ele é negativo, e eleva ao quadrado. Menos 4 vezes o coeficiente A é 9 e o coeficiente C é 1. Ok. Delta é igual a menos 6 ao quadrado é 36. Menos 4 vezes 9, 36, vezes 1, 36. Delta é igual a 36 menos 36, 0. Beleza. Quando delta for igual a zero, a equação possui duas raízes iguais. Ok? E agora vamos para o terceiro passo, que é usar a fórmula de Bhaskara. Aqui está a fórmula, é só substituir agora os coeficientes. Repete o sinal de menos. Quem é o B? Menos 6. Vai necessitar de um parêntese. Mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é o zero, dividido para 2 vezes o A. O A é 9. Beleza. X é igual, menos por menos, aqui o 6 fica positivo, mais ou menos, a raiz quadrada de zero é zero, e o denominador eu tenho 2 vezes 9, que dá 18. Ok. X', eu vou usar 6, sinal de mais, e aqui 0, 6 mais 0, sobre 18. 6 mais 0 é 6, sobre 18. Pode ser simplificado por 6, ok? E aí a resposta será 1/3. Pronto, aqui está a raiz. Para comprovar que as raízes são iguais, eu vou fazer o x2. É 6 menos 0 sobre 18, ok? 6 menos 0 é 6. Repete o 18, aqui também eu posso simplificar por 6, e olha só a resposta, 1/3, a mesma, ok? Então, no conjunto solução, eu posso escrever uma só, já que elas são iguais. Então, o conjunto solução desta equação é 1/3, beleza? Vamos agora para o nosso último exemplo. No nosso terceiro exemplo, temos a seguinte equação: 3x² mais 2x mais 1 igual a zero. Qual o primeiro passo? Identificar os coeficientes da equação. O coeficiente A é 3. O coeficiente B é 2, positivo. E o C, este 1. Beleza. O segundo passo, descobrir o delta. Delta é igual a B ao quadrado. Quem é o B? 2. Como ele é positivo, não precisa de parênteses. Menos 4 vezes o coeficiente A é 3 e o C é 1. Delta é igual 2 ao quadrado, 4, menos 4 vezes 3, 12. 12 vezes 1, 12. Aqui nós temos delta, que é igual a 4 menos 12, dá menos 8. Olha o que aconteceu. O delta é negativo, é um número menor do que zero. Então, neste caso, esta equação, ela não possui raiz real, nenhuma raiz, ok? Se ela não tem raiz, eu não preciso usar a fórmula de Bhaskara. Neste caso, o conjunto solução vai ser vazio. Beleza, gente? Então, resumindo, para encontrar as raízes de uma equação do segundo grau usando o Bhaskara, é só seguir o passo a passo. O primeiro é identificar os coeficientes.
O segundo passo é descobrir o valor do delta, que ele indica quantas raízes a equação possui, ok? E o terceiro passo é descobrir as raízes usando a fórmula de Bhaskara. Espero que vocês tenham aprendido. Se você gostou, deixe o seu gostei. Isso é muito importante para que o YouTube indique essa aula para outras pessoas e o canal cresça cada vez mais. Beleza? Um forte abraço a todos e até a próxima aula.